Em 1480, na Romênia, o príncipe Vlad vivia feliz com sua esposa, Elisabeta. Como prova de seu amor, Vlad deu a Elisabeta uma pequena caixa de música. Um dia sua alegria foi interrompida por cavaleiros, que arrastaram Vlad para o campo de batalha, pois ele era necessário lá. O país estava em chamas de guerra, e com o inimigo se aproximando, Vlad ordenou que seus soldados levassem Elisabeta para outro castelo para mantê-la segura. Antes de partir, Vlad recebeu a bênção do Papa e pediu proteção divina para sua esposa. Na floresta, Elisabeta estava sendo escoltada para um novo local. Infelizmente, um soldado inimigo estava escondido em uma árvore e, com a rapidez de um raio, derrubou 2 guardas com flechas certeiras. Os guardas restantes se prepararam para lutar e deixaram Elisabeta cavalgar à frente. Fora da floresta, Vlad quebrou uma série de barris de óleo para criar uma muralha de fogo para deter as forças inimigas. Uma batalha feroz eclodiu, e em pouco tempo, soldados de ambos os lados caíam em grande número, mas as tropas de Vlad estavam claramente em vantagem. Com grande habilidade e coordenação, eles lutaram com unhas e dentes pela vitória. Pouco depois, Vlad e seu exército apareceram diante do rei inimigo, com as cabeças de todos os seus adversários empaladas em suas lanças. O momento foi interrompido quando Vlad recebeu a notícia do ataque à sua esposa. Então, ele partiu imediatamente para encontrá-la. Enquanto isso, Elisabeta cavalgava o mais rápido que podia, com o inimigo perseguindo-a. A área era conhecida como a Floresta dos Lobos, e milhares de armadilhas para ursos estavam escondidas sob a neve. 2 soldados foram derrubados por estas armadilhas enquanto Elisabeta as esquivava habilmente. Infelizmente, o seu cavalo acabou por cair e ela caiu com ele, o que permitiu que os inimigos a cercassem enquanto eles sondavam cautelosamente o chão com as suas espadas. Elisabeta tentou mover-se, mas pisou noutra armadilha. Quando Vlad chegou, o seu cavalo foi também derrubado por uma armadilha de urso. Ele continuou a pé e logo encontrou 2 soldados inimigos, derrubando-os rapidamente. Vlad atirou a sua espada para matar um soldado que se aproximava de Elisabeta, e a espada acabou por atingi-la também. Desesperado, Vlad abraçou o corpo de Elisabeta enquanto ela exalava o último suspiro. Algum tempo depois, Vlad voltou a ver o Papa e interrogou loucamente Deus por não ter protegido a sua esposa, apesar de ter derramado sangue em seu nome. Ele queria que Elisabeta voltasse e implorou por um milagre que o Papa não podia conceder. Num acesso de fúria, Vlad matou o Papa com um crucifixo e declarou que não serviria mais a Deus a menos que Elisabeta fosse ressuscitada. De repente, o vento soprou pela sala e uma estátua de Jesus começou a chorar, mas Vlad parecia orgulhoso. Os seus soldados assustados tiveram que tirá-lo da igreja. 400 anos mais tarde em França, um padre visita um manicômio para falar com o Dr. Dumont, que diz ter um caso muito sensível que preocupou até mesmo a rainha de Inglaterra. Os 2 homens atravessam depois os corredores do hospital, onde dezenas de loucos estão a causar distúrbios e a serem arrastados de forma rude pelos médicos. Finalmente, eles passaram por uma porta de aço que levava a um túnel para uma sala selada onde Maria estava acorrentada. Ela era uma italiana, noiva do sobrinho da rainha, e como ela se opôs a um casamento na igreja, o casamento foi realizado na mansão da família. No entanto, o noivo convidou um bispo para abençoar a cerimônia e vê-lo enlouqueceu Maria. Os registros indicam que ela nasceu em 1759, o que era impossível, pois significava que ela tinha 130 anos. Sua idade e sua aversão a Deus os levaram a questionar se ela era uma criatura do mal. Enquanto os 2 homens discutiam o caso, Maria acordou e sibilou para eles. O padre se aproximou e notou seus caninos, então concluiu que ela era uma vampira. Ele explicou que ela era a primeira a ser capturada viva e que os vampiros podiam sair à luz, apenas não podiam suportar a luz solar direta. Para provar isso, ele abriu a janela e a luz do sol imediatamente queimou sua pele. Quando o padre ergueu um crucifixo na frente dela, ele pegou fogo. Em seguida, ele cortou o dedo do assistente de Dumont, Simon, e colocou algumas gotas de sangue na boca de Maria para que ela cooperasse. O padre inspecionou seu pescoço e encontrou a mordida que a transformou em vampira. Ele explicou que a igreja lutava contra vampiros há séculos, mas ainda não havia encontrado o primeiro que começou tudo. Desesperada por sangue, Maria mencionou que o primeiro vampiro era seu mestre. Ele era um príncipe que em breve chegaria à cidade para encontrar sua princesa. Enquanto isso, o tabelião Jonathan estava atravessando uma floresta à noite. O cocheiro parou abruptamente a carruagem e disse que não poderia ir mais longe porque os lobos logo apareceriam, então ele deixou Jonathan com sua bagagem, uma tocha e um crucifixo. Jonathan terminou sua jornada a pé, mantendo os lobos a uma distância segura com a tocha. Finalmente, ele chegou a um grande castelo e ao atravessar o portão, este fechou-se automaticamente atrás dele. Outra porta abriu-se e fechou-se, permitindo que Jonathan entrasse numa sala onde uma pessoa esperava na varanda, desaparecendo num clarão de luz. De repente, Jonathan foi assustado por um velho que apareceu atrás dele.
O homem jogou a tocha e acendeu as luzes antes de se apresentar como o príncipe Vlad, também conhecido como Conde Drácula. Os dois homens sentaram-se à mesa e Jonathan comeu alegremente iguarias finas, mas Drácula não comeu nada. Com um simples aceno de mão, Drácula enviou um prato de comida para Jonathan, que pensou que fosse apenas um truque. Então, Jonathan procurou alguns papéis em seu bolso, e enquanto ele estava distraído, Drácula usou um garfo para matar um rato. Ele o esmagou com as mãos nuas para derramar o sangue em seu copo e bebeu. Jonathan explicou que o distrito que ele representava estava interessado em comprar um antigo convento em Paris, que pertencia a Drácula, com a esperança de transformá-lo num hospital. Ao pegar mais papéis, Jonathan deixou cair acidentalmente o crucifixo. Quando Drácula perguntou se ele era um crente, Jonathan disse que não, e compartilhou que o cocheiro tinha dado. Com outro aceno, Drácula atirou o crucifixo ao fogo e assustou Jonathan quando apareceu ao seu lado, dizendo que era hora de dormir. Depois de Jonathan ser levado para o seu quarto, Drácula exigiu que ele não saísse do quarto à noite. Drácula voltou então para a sala de jantar e ligou uma música antes de mandar uma estátua vigiá-lo. Jonathan encontrou um livro no quarto e folheou a explicação sobre a história do castelo. Havia uma imagem de Vlad quando jovem, mas o retrato da princesa estava faltando. Enquanto isso, o padre visitou o noivo de Maria, Henri, e disse a ele que Maria estava bem, mas que ainda estavam tentando remover o mal dela. O padre então procurou mais pistas no quarto de Maria. Entre as suas coisas, ele encontrou a página perdida do livro com o retrato de Elisabetta. À meia-noite, Jonathan saiu do quarto. Ele estava olhando ao redor quando notou uma luz atrás de uma porta, então ele entrou e encontrou escadas estranhas que levavam a um porão luxuoso. No meio da sala, ele viu um caixão e ao abri-lo descobriu Drácula dormindo. O conde disse que ele não deveria ter saído do quarto, e Jonathan foi inesperadamente derrubado por um golem. Quando Jonathan acordou, ele se viu acorrentado pelos golems. Eles o penduraram de cabeça para baixo, e Drácula cortou seu pescoço para que o sangue escorresse para uma tigela. Enquanto Jonathan se perguntava como Deus poderia ter criado tal criatura, Drácula riu de forma perturbadora e perguntou qual era seu último desejo. Jonathan queria conhecer a história de Drácula, e o conde achou a ideia tão interessante que mandou os golems baixá-lo. Drácula shared what happened while recalling Elisabetta's funeral. He explained that he had lived through all these centuries waiting for her because he knew that pure souls could be reborn. His search for her was not easy. For example, during the Black Death, half the female population died, and the other half congregated in sanctuaries where he was not welcome. He became so lonely that he began to envy humans for being able to die. One day, Dracula fell asleep on Elisabetta's tomb. The next morning, he woke up in such despair that he went to the nearest window and attempted suicide. However, he survived the fall. Dracula continued to try again and again, but no matter how many times he fell, he always survived. As he could not search for Elisabetta worldwide, Dracula decided that he needed a plan to lure her to him. For over a century, he developed a perfume using the most beautiful and magical flowers from the most famous gardens. Finally, he tested the perfume in Italy, where women immediately began to follow him. The scent was so potent that Dracula could go to parties and make everyone dance in perfect synchronization under his control. One day in Versailles, Dracula thought he had finally found Elisabetta, but the woman he approached was not his wife. This mistake made him cry and realize that he had been jumping from party to party filled with wine and debauchery, but not true love. He decided to stop searching and let others do it for him. In the middle of the party, Dracula began to bite all the women in the room to turn them into vampires, including Maria. Em seguida, Drácula retorna ao túmulo de Elisabetta e o abre. Ele estilhaça o caixão e descobre que apenas as cinzas de Elisabetta restam. A visão o desmorona, e ele decide que nunca mais deixará o castelo. Os monstros de pedra trarão seus bens, e servirão como servos enquanto seus vampiros continuarão a busca. Neste momento, Jonathan diz a Drácula que ele pode entender um amor tão forte porque também está noivo. Seu medalhão contém uma foto de sua noiva Mina, então Drácula olha para ele e é dominado pela emoção ao perceber que esta mulher é a reencarnação de sua esposa. Drácula decide então poupar Jonathan para agradecer por ajudá-lo a se reunir com seu amor. Ele chama todos os seus monstros de pedra e manda que lhe tragam muito sangue, pois ele precisa estar lindo antes de conhecer Elisabetta. Em Paris, o padre mostra a Dumont o retrato que encontrou, dizendo que eles precisam encontrar uma mulher que se pareça com ele para capturar Drácula. O padre lê uma passagem do livro que explica que Deus pode negar a morte em casos de blasfêmia. No entanto, Deus também pode perdoar o pecador em caso de arrependimento genuíno, o que anulará a maldição. Isso significa que, se eles matarem Drácula, todos os vampiros que ele criou se tornarão humanos novamente. Nesse exato momento, Simon entra no escritório e nota o retrato, apontando que há uma mulher que se parece exatamente com ela na sala de espera. Dumont e o padre correm para a sala ao lado, e encontram Mina, que explica que ela é a melhor amiga de Maria.
Elas se conheceram dias antes em uma festa, e Maria não saiu de perto dela desde então. Maria sempre foi muito gentil até o casamento, quando ela enlouqueceu ao ver o bispo. Mina admitiu ter dúvidas sobre seu próprio casamento, pois sentia que não pertencia a esta época. No convento, Drácula apareceu como um sem-teto, e as freiras concordaram em abrigá-lo. No entanto, ele se desfez de seu disfarce assim que entrou na capela, e borrifou seu perfume em uma estátua de Jesus, fazendo com que todas as freiras do convento corressem para a capela. Elas se ajoelharam enquanto o desejo as dominava, e logo formaram uma pilha de pessoas ao redor de Drácula desesperadas por sua atenção. Sem hesitação, Drácula começou a sugar o sangue delas. No castelo, Jonathan esperou até ficar sozinho para jogar um cobertor sobre algumas ferramentas para puxá-las para mais perto e quebrar suas correntes. Quando um monstro de pedra entrou, ele descobriu Jonathan saindo pela janela. Ele imediatamente cortou o cobertor para cortar seu apoio, mas Jonathan conseguiu se agarrar à parede. Os monstros de pedra então tentaram alcançá-lo através de algumas aberturas, mas sem sucesso. Então, um deles usou um gancho para derrubá-lo. Jonathan rolou na neve e seu corpo parou em um lago congelado. Quando um monstro de pedra tentou segui-lo, o gelo quebrou e ele se afogou, então os outros não sabiam como alcançá-lo. Percebendo isso, Jonathan começou a fugir aterrorizado. Algum tempo depois, Drácula chegou ao hospital psiquiátrico parecendo mais jovem e mais saudável. Ele usou seu perfume para controlar Simon e o forçou a levá-lo ao quarto de Maria. Maria disse a Drácula que ela havia encontrado Elisabetta, e ele a recompensou permitindo que ela se alimentasse de Simon. Pela manhã, o padre estava estudando e encontrou uma foto de Vlad. Em seguida ele foi chamado ao hospital, e Dumont lhe disse que Maria havia desaparecido. Simon se tornou um vampiro e estava amarrado à cama. O padre notou as presas de Simon e um forte cheiro de perfume em suas roupas. Quando Dumont compartilhou a descrição do intruso que levou Maria, o padre percebeu que Mina estava em perigo. Na pensão, Mina abriu a porta ao ouvir uma batida, e ficou surpresa ao ver Maria, que parecia bem, e que lhe disse que Dumont a havia liberado. Maria explicou que tinha um amigo muito ansioso para conhecê-la, e a fez trocar de roupa para algo mais elegante. As duas mulheres foram então a um hotel, onde Drácula as esperava. Ver o rosto de sua esposa novamente o levou às lágrimas. Depois de elogiar Mina, Drácula beijou sua mão, causando-lhe uma alucinação de que estavam juntos. Sentindo-se bastante desconfortável, Mina retirou a mão e saiu com Maria para se divertir no festival. Drácula a seguiu enquanto as duas mulheres desfrutavam de comida, bebida, jogos, uma apresentação de uma falsa sereia e animais fofos. Ao entrarem em uma casa mal assombrada, as duas mulheres se separaram inadvertidamente e Mina se perdeu. Ela gritou ao ser assustada por um esqueleto falso, e Drácula apareceu imediatamente ao lado dela para guiá-la para fora. No estande de tiro, Drácula a ensinou a atirar, e em seus braços Mina teve outra alucinação do passado. Em seguida, Drácula as convidou para descansar em seu quarto de hotel enquanto esperavam os fogos de artifício. Mina e Drácula conversaram por um tempo, e ele lhe mostrou a pequena caixa de música. Quando ele tocou a música, Mina achou-a familiar, e começou a ter alucinações de ser Elisabetta. Ela imediatamente recuou, e acusou Drácula de enfeitiçá-la. Drácula tentou contar-lhe a história de Elisabetta, e sua esperança de que ela renascesse, mas ela insistiu que era apenas Mina. Ele encerrou a conversa dando-lhe a caixa de música. Maria então puxou Mina para assistir à exibição de fogos de artifício. Mais tarde, Drácula levou Mina para casa, deixando-a com um sorriso radiante, mas sua felicidade foi substituída pelo choque ao encontrar o padre e Dumont cuidando de um Jonathan doente na sala de estar. O padre contou-lhe o que aconteceu com seu noivo, mas Mina se recusou a acreditar que Drácula pudesse ser cruel, então o padre teve que explicar que Drácula era um vampiro que bebia sangue humano e usava perfume para controlar suas vítimas. Ele examinou seu pescoço, e ficou aliviado por não encontrar marcas de mordida. Mina correu para o quarto para chorar sozinha e acabou abrindo a caixa de música. Ela teve alucinações contínuas de Elisabetta e só saiu quando Drácula apareceu ao lado dela. Mina pediu que ele fosse embora, então Drácula tentou sair pela janela. Sem saber de seus poderes, ela pensou que ele estava prestes a cometer suicídio, e o deteve. Então, ela começou a acusá-lo de enganá-la, então Drácula garantiu a ela que nunca havia usado perfume, e jogou a garrafa no fogo. Em seguida, ela mencionou beber sangue. Drácula admitiu que o fazia, mas prometeu que ela nunca seria sua vítima. O nariz de Mina começou a sangrar, então Drácula pegou o sangue com os dedos e o lambeu. Então, ele pegou a mão dela e disse-lhe palavras românticas enquanto as ilusões voltavam. Ouvindo as últimas palavras que ele disse a Elisabetta, Mina finalmente aceitou as memórias como suas, e chamou Drácula de seu amor antes de beijá-lo. Eles finalmente se apaixonaram, e Mina pediu imortalidade, então Drácula a mordeu para transformá-la. Nesse exato momento, o padre sentiu o mesmo cheiro de perfume que havia descoberto no hospital, e percebeu que Drácula estava na casa. Ele pegou uma arma e correu para o quarto de Mina, apenas para achá-lo vazio.
O padre e Dumont acharam que Drácula deve ter levado Mina de volta para seu castelo, e Jonathan concordou em levá-los até lá. Enquanto isso, Maria se reuniu com Henry. Ela foi muito carinhosa com ele, como uma forma de mantê-lo distraído. Quando ela estava prestes a mordê-lo, o grupo do padre a interrompeu. Maria rosnou com raiva e estava prestes a atacar, então o padre atirou para derrubá-la. No entanto, Maria se recuperou rapidamente e derrubou Henry antes de pegar o padre para tentar matá-lo. Jonathan encontrou uma espada na parede e imediatamente a usou para decepar Maria. Sua cabeça voou e derrubou Dumont enquanto seu corpo sufocava o padre por mais um tempo antes de cair. Como ainda estava se contorcendo, o padre pegou um crucifixo e o enfiou no coração de Maria para matá-la de uma vez por todas. Na Romênia, um grupo de servos deixou um caixão dentro do castelo. Drácula e Mina saíram e ele a levou para um passeio pelo castelo. Depois de conhecer as estátuas de pedra, Mina tocou música de sua caixa e vestiu o vestido de Elisabetta. No portão do castelo, a equipe do padre chegou com alguns soldados. Esperaram que os servos partissem e correram para manter o portão aberto para que pudessem entrar. Um soldado disparou contra a porta da frente enquanto os que estavam perto da floresta disparavam com canhões, fazendo com que várias partes do castelo desabassem. Drácula disse a Mina para ficar no quarto enquanto ele saía para lutar, mas Mina ficou apavorada com os projéteis de canhão que estavam destruindo o teto dela. Os monstros desceram para lutar contra os soldados, derrubando-os repetidamente. No entanto, o exército era muito maior e não demorou muito para que os humanos continuassem avançando e tomassem o castelo. Jonathan levou seus amigos para a sala do porão enquanto os soldados vasculhavam os andares superiores. Mina os viu chegando e trancou a porta. No porão, os soldados dispararam contra o caixão. Infelizmente, Drácula apareceu atrás de Jonathan e o derrubou enquanto o chamava de ingrato. Em seguida, ele começou a lutar contra os soldados com uma espada, movendo-se rapidamente entre eles com estocadas precisas para derrubar um por um. Logo, mais soldados chegaram, mas Drácula também os matou rapidamente. Henry aproveitou esse caos para atirar em Drácula com duas pistolas ao mesmo tempo, mas foi em vão. Drácula pulou sobre ele e mordeu seu pescoço. Com um simples movimento de mão, Drácula fechou a porta para impedir a entrada de mais soldados e apontou a espada para o pescoço do padre. O padre disse a Drácula que Deus nunca quis que ele matasse pessoas para ele, pois Deus não queria que suas criações fossem destruídas. Quando os humanos matam pessoas, eles o fazem por si mesmos. Quando o padre disse que foi enviado por Deus para salvar Drácula, o conde apontou que sua única salvação era Mina. No entanto, o padre disse que Drácula seria a sua perdição. Ouvindo Mina gritar do quarto, Drácula correu para salvá-la e ordenou aos seus monstros de pedra que ganhassem tempo. Enquanto os monstros de pedra lutavam contra os homens no salão, Drácula matou todos os soldados no corredor. Quando todos foram abatidos, ele invadiu o quarto para se reunir com Mina num abraço. O padre tentou segui-lo, então Drácula fechou a porta. No entanto, o padre lembrou-lhe que se ele realmente amasse a sua esposa, ele teria de fazer a coisa certa. Ignorando os apelos de Mina, Drácula saiu do quarto e trancou Mina lá dentro. Ele encostou-se à porta e o padre rezou ao seu Deus enquanto cravava uma estaca no coração de Drácula para o matar. Depois, Mina puxou para o quarto para que pudessem partilhar as suas últimas palavras de amor antes que Drácula se transformasse em pó. Todas as luzes do castelo apagaram-se e os monstros de pedra tornaram-se crianças humanas. Jonathan veio procurar Mina e encontrou-a a chorar sobre as cinzas, que agora estavam a ser levadas pelo vento. Percebendo que tinha perdido o amor da sua vida, Jonathan partiu. Fora do castelo, as cinzas de Drácula foram levadas pelo vento. É aqui que a minha história termina. Certifique-se de que se inscreve no canal e ativa as notificações. Obrigado por assistirem até ao fim e vemo-nos no próximo.